aqui, eu, juntamente com a psicóloga da Rede Tartaruguinha Verde e Escola Mosaico, Ana Maria Martinez, e a Gabriela Neves, que é coordenadora da Escola Mosaico e Tartaruguinha Verde Zona Sul. Então, a gente veio para conversar hoje a respeito de um tema bastante polêmico, né? Um tema onde os pais têm muita dúvida como lidar com as crianças. Então, eu gostaria de convidá-las para a gente abrir um bate-papo a respeito e de forma que a gente possa ajudar os pais nesse sentido. Bem, essa é uma fase das birras e teimosias, uma fase muito comum entre as crianças, não é? Principalmente crianças pequenas, de 1 ano e meio até 3 aninhos e meio, assim, isso é o auge. Né? Não descartamos crianças maiores de 4 anos fazendo também birras. Porém, vai muito do manejo, como nós, pais e educadores, lidamos com essas questões desde o momento do nascimento de uma criança. Desde bebê, a criança aprende, através da intensidade do seu choro, ela vai compreendendo, ela vai percebendo, sentindo, né? Crianças, bebês são muito sensitivos, e eles vão percebendo como os pais lidam com essas questões. Então, se o choro é mais intenso, o pai e a mãe ficam muito aflitos, ansiosos, e a criança vai aprendendo, né, como lidar com os pais também. Na verdade, como manipulá-los. Né? A criança tende, não é por gosto, gente, nenhuma criança faz isso por maldade, não é? É, na verdade, por imaturidade psíquica e emocional. Eles fazem sem ter a noção do que estão fazendo, eles fazem para prevalecer a sua vontade, não é? Eles são seres muito espertos, porém, eles não têm uma maturidade pronta ainda, o cérebro está em formação. Né? Então, muitas vezes foge do alcance de uma criança compreender o momento, algo que ela quer e ela não consegue ter. Então, ela faz aquela birra, ela se atira no chão, ela berra, ela grita, ela esperneia, não é? Muitas vezes a criança, o adulto chega perto, ela pá, bate no rosto, mas é por pura imaturidade. Então, assim, nós, adultos, né, que já temos um equilíbrio emocional, um autocontrole, a gente tem que tentar compreender essas fases da criança e saber lidar com a situação, porque nós temos o compromisso de formá-las, de educá-las, de ajudá-las a encontrar o caminho da maturidade, até que a criança chegue numa idade que ela vai saber controlar suas emoções, os seus sentimentos e saber agir. E a gente nunca pode esquecer que nós, adultos, somos os modelos, os exemplos de vida, não é? Se eu sou uma mãe calma, equilibrada, com paciência, consigo, mesmo nas situações que o copo transborda, como se diz, eu consigo lidar bem com as situações, os meus filhos vão aprender, não é? E também tem muito essa sintonia, gente, assim, ó, pai e mãe entrar num acordo, mesmo que pensem diferente, mas eles precisam entrar numa sintonia. Qual o caminho nós vamos seguir para educar os nossos filhos, não é? Bem, a gente gostaria de abordar esses assuntos sobre birras e teimosias. Gostaríamos também, rapidamente, de dizer que é importante a parceria família-escola. É muito importante quando os pais veem que está fugindo do alcance deles, buscar um apoio, né? Todas as escolas têm psicopedagoga, psicólogas, coordenadoras, é uma equipe que pode dar um suporte para o pai e a mãe durante a educação de seus filhos. É muito importante que a gente seja unido. A escola também precisa dos pais, né, para conhecer todo o contexto familiar de uma criança. Então, a gente também gostaria de trazer aqui que o zelo de mais e o zelo de menos também é complicado. É preciso haver um equilíbrio na educação, na dosagem deste amor, não é? A gente cria os nossos filhos com muito amor. Às vezes o nosso amor cega e a gente não faz por maldade, mas a gente peca no excesso.
A gente sempre acha que os filhos são pequeninhos para educar, não é? A gente sempre acha, meu filho ainda é pequeno, ainda tenho tempo, ainda tenho tempo. E tem que ser desde bebezinho, como a gente disse, desde o berço. Aquele chorinho intenso. Se você sabe que a criança não está com dor, está alimentada, não está cocô, né? Não está muito xixi. Então, assim, ó, calma, não precisa correr na hora. Calma, deixa ela aprender a ouvir o seu chorinho. O choro é bom, fortalece o pulmão. A gente gosta de dizer, né? O choro fortalece o pulmão. Chorar faz parte do crescimento, da maturidade, né? Então, assim, ó, a gente também quer trazer, eu, Ana Maria, Gabriela, assim, o quanto a gente compreende a situação dos pais e das crianças. E principalmente agora, nesse período aí de pandemia, de isolamento, que as pessoas estão muito em casa, passou os 2 meses, quase meio, não é? Então, assim, a gente compreende que quase que extrapolou, né, o limite dos pais em dominar casa, higiene, trabalho, filhos, compras. É necessário que cada um de vocês, pai e mãe, busquem algo que lhes agrada, assim, algo prazeroso. Todos os dias é muito necessário, gente. A gente precisa arranjar um tempo só para nós. Eu gosto de dizer assim, de isolamento interno. Nem que vá para uma peça, para um quarto, para uma salinha agradável e faça, escute uma música, faça uma meditação, trabalhe com a respiração, mas é importante a gente recarregar as energias para a gente estar bem com a gente mesmo, para poder lidar com as crianças, lidar com os adultos que estão em torno de nós. Somos todos diferentes, né? E há divergências nos relacionamentos. Então é importante a gente se fortalecer. Eu só posso cuidar do outro se eu estiver bem comigo mesmo. Então, estar forte emocionalmente e fisicamente para poder cuidar do outro, não é? Aí vem o lado dos filhos, das crianças. Nesse sentido, a gente gostaria muito assim que vocês pais conseguissem compreender, fazer uma leitura e ver a necessidade da gente conhecer os nossos filhos, conhecer cada fase que as crianças passam, não é? Uma criança pequena, muito pequenininha, o bebê só dorme. Né? Muitas vezes, um aninho e 2, os pais chegam até nós e dizem assim, mas não é o meu filho, o que está acontecendo que mudou tanto? Claro, era um bebê que só comia e dormia, mamava. Agora está crescendo, caminhando, começando a falar, já tem as suas vontades, já sente, tem vontades próprias. Começa a querer prevalecer a sua vontade para tudo. A criança quer dominar tudo e todos, eu sempre digo isso para os pais. Né? E assim, ó, e aí vai crescendo. Com 4 aninhos já domina a lábia, como eu gosto de falar, já domina a linguagem, a fala. Daí ela quer dominar, ela quer gritar, ela quer ser ela a autoridade da família ou na escola, né? Na sala de aula. Então, assim, ó, é cada fase. Né? Com 6 anos, 7 anos, uma criança já está muito esperta. Né? Então, é preciso regras definidas, é preciso que os pais tenham esse controle. Aqui na nossa casa, ninguém grita, ninguém briga, nós conversamos. Quando nós não estamos bem, a gente se isola um pouco e depois retorna para conversar. Mas é um acordo, ninguém grita com ninguém, ninguém briga. Então, gente, esse é um exercício interno do adulto, do pai, da mãe, do educador. Educador, porque muitas vezes as crianças ficam com os avós, com uma babá, não é? Então, é importante, assim, que nós adultos treinemos o nosso ser, o nosso jeito, o nosso modo, porque nós estamos educando, nós somos responsáveis por uma vida, uma, 2, 3 vidas, não é? E a formação dessas crianças, tudo que eles captarem hoje na infância, eles levarão para o futuro. Por isso é tão importante, por isso que se diz que a educação infantil é a base, é a idade da base da formação de um ser humano, não é? Então, assim, ó, a criança pequena até os seus 13,5, gente, ela não tem maturidade, não. E ela vai ser birrenta, e ela vai tentar, e ela tem a razão.
Imaginem um ser em formação, né? Então, assim, a criança, ela é tão inteligente que ela quer dominar, como eu digo, tudo e todos. Então, nós adultos temos que mostrar o caminho a seguir. Nós temos que mostrar, não valorizar isso. Aquilo que é negativo, a gente não valoriza. Aquilo que é positivo, é que se fala muito, não é, gurias? Assim, o poder das palavras, né? A palavra é poderosa. Nas oportunidades que a gente tem de elevar a estima de uma criança, empoderar ela e dizer, puxa, que legal. Vou dar um pequeno exemplo. É uma criança de 13 e meio, vai ajudar a arrumar a caminha, e ela puxa tudo desajeitadinho. Eu sempre falo da cama, mas pode ser qualquer outra atividade, pode ser a toalha para ir para o banho. A gente deixa a toalha em cima da cama e diz, nós vamos ao banho, você tem que ir lá buscar a sua toalha, para já passar uma noção de responsabilidade. E aí ela passa puxando a toalha pela casa no chão. Não briga, bota outra lá no banheiro, mas a criança teve a intenção de levar a toalha ao banho. Então, valoriza, parabéns, você conseguiu. Outro dia você não vai botar no chão, você vai pegar com as duas mãozinhas. Sempre lembrem do poder das palavras, o poder do elogio. É formador para uma personalidade. E também gostaríamos de falar como a gente entende, assim como os pais. Muitos pais já estão trabalhando fora, mas muitos ainda estão em casa. E quem está em casa, gente, todos nós soubemos, todos nós passamos por isso. A gente extrapola o emocional um pouco, porque cansa só ficar em casa. Eu acho que na humanidade nunca se valorizou tanto sair de casa, o nosso trabalho, né, as escolas, o poder das escolas, né, no mundo da criança, os benefícios, nunca se valorizou tanto quanto agora. A gente vê como a gente é um ser sociável, né? Esse distanciamento físico fez nós valorizar. Como é bom a gente ter saúde, sair para trabalhar todos os dias, como é gostoso, como é bom os filhos poder frequentar a sua escola, ter o seu mundo, não é? Então a gente quer dizer assim, assim como compreendemos que os pais estão esgotados, se compreende o lado das crianças, que passado esses 2 meses e praticamente meio agora, né, as crianças também estão cansadas. É muito bom, o início foi maravilhoso ficar em casa com os pais, eles encararam quase como umas férias, não é? Eles adoraram, toda criança adora ficar com o pai e a mãe, mas passou muito tempo, eles sentem falta do mundo deles, do convívio com outras crianças da sua idade, né? Daquele mundo organizado da escola, cheio de atividades prazerosas, cheio de aprendizagens, cheio de desafios, isso é enriquecedor, é maravilhoso para uma criança. Então, a gente tem que tentar compreender ambos os lados e tentar tornar essa convivência o melhor possível. E a nossa intenção hoje é essa, trazer algumas abordagens para que vocês consigam lidar melhor nos momentos de crise das crianças. Tá? Tanto, eu vou convidar a Ana Maria para conversar conosco, a Ana Maria, nos ajudar. Assim, como os pais podem lidar, eu falo em todas as faixas etárias, Ana, os pequenininhos, a criança maior e até uma criança de 7, 8 anos, os adolescentes às vezes querem ficar só no quarto, trancado. Como os pais podem lidar melhor, conciliar eles, nesses momentos de crise intensa? Né? É necessário um pouco de flexibilidade? É preciso ser tão firme, rígido? O que você tem a nos dizer, Ana Maria? Oi, como é que tu tá, Marina? Olha, aqui importa muito a faixa etária. Realmente, as crianças que são mais novas, muitas vezes os pais falam que vai para lá, vai para o teu quarto e vai e pensa o que tu fez, né? Ou também falam para essas meninas que realmente eles não vão conseguir pensar, a gente não quer isso, a gente só está procurando que eles se acalmem. O que eu sugiro para os pais é que deem esse espaço para as crianças se acalmarem e se equilibrem, porque só desse jeito a gente vai conseguir depois conversar com elas e saber o que aconteceu. A gente tem que respeitar seu espaço, não só das crianças mais novas, né, senão também das
crianças maiores, em especial das crianças maiores. As mais velhas, eles querem ser escutadas, eles querem conversar contigo, querem dar seu ponto de vista. Realmente, na escola, isso acontece, né, Gabi? Isso acontece, que as crianças do fundamental querem conversar com a gente, para contar o que é justo, o que não é. Eles querem ser escutados. É uma fala deles bem comum, assim, isso não é justo comigo. Porém, eles vêm de uma realidade familiar e aqui na escola acontece que eles acabam conflitando, porque cada um tem o seu jeito. Então, às vezes acontece de que eu quero que faça prevalecer a minha ideia dentro da brincadeira ou do jogo, e acontece o quê? É a briga ou o conflito, e aí acha que o que está acontecendo comigo não é justo, porque o meu colega não entendeu, mas lá em casa todo mundo faz com que eu sempre ganhe, né? Com que eu prevaleça a minha ideia, o que eu quero tá decidido. Então é muito importante, às vezes, os pais saberem que tem que flexibilizar. Claro, acho que em tempos de quarentena muita coisa mudou, mas também tem momentos que os pais têm que ser firmes e dar o exemplo de não, aqui em casa não vai ser desse jeito. Porque lá fora, ou na escola, ou onde a criança convive, não é desse jeito, não é sempre a ideia dele que vai prevalecer. Ele tem que saber escutar os outros e também aprender a se frustrar. Isso, e eu acho que tu falou algo muito interessante aqui, a parte da flexibilidade. Tem coisas que a gente pode deixar passar, ou a gente pode falar, tá, não é legal o que tu fez. Mas para algumas coisas, eles precisam escutar, isso não se faz. Isso está errado. O que tu fez não é para fazer mais aqui, né? A ideia é isso. Para algumas coisas, a gente tem que dar a devida importância do que está acontecendo, desse comportamento, porque senão eles levam esse comportamento, como por exemplo, pode ser bater, né? Bater nos pais, e eles só falam, não, isso não é legal. Ai, não, não é legal. Mas não estou sendo firme nesse momento. Por isso que a criança continua levando esse comportamento para a escola. E a ideia é ser firme, se manter a mesma postura em casa, também na escola, para que a criança entenda e compreenda que isso que está fazendo está errado. Gurias, assim, ó, eu vejo assim, para orientar os pais também. Uma criança muito pequena, né, que se diz muito pequena, é 1 aninho até 3 aninhos, não é? 3 aninhos e meio. É preciso mais flexibilidade durante essas crises, essas Claro. birras, esses esperneios, esses gritos, né? Porque a criança, como a gente não tem a maturidade, é preciso que os pais acolham, não é aprovação, não é desvio de conduta, não é sorrindo, não é carinho, é acolher no momento que a criança está totalmente descontrolada, tá? Muitas vezes é preciso conter, abraçar uma criança como Ana, você sempre fala, a criança virada para lá, para fora, porque o abraço não vai estar no meu rosto, não vai bater. Né, a criança menor. A criança maior, ela já está compreendendo e muitas vezes ela já tem a intencionalidade de fazer essa birra, porque ela sabe que consegue manipular o pai e a mãe. Então, é necessário, né, é necessário que o adulto dê um basta, diga, eu não vou te ouvir agora, você está gritando muito, vá ao seu quarto, fique calma, né, sente um pouco, depois nós conversamos. E a criança maior é aquilo que a gente já disse no início, né? É muito importante, assim, meu filho tem 5, 6, 7, 8, 10, 12, criar um acordo na família. Ninguém vai gritar com ninguém. Quando a criança vir para gritar, para xingar, dizer, opa, lembra o nosso combinado? Então, aí que pode alterar um pouquinho o tom de voz, para impor o respeito. Não é gritar com a criança. Porque assim, muitas crianças tiram realmente os pais do sério. A criança, ela é muito persistente, né? A gente tem que ter essa consciência de que não é fácil. A criança é muito persistente e ela vai ganhar, ela vai tentar ganhar na tentativa. Você vai dizer 10 vezes, não faça isso, e ela vai fazer. Né? Então, assim, ó, precisa os pais ter esse autocontrole, dizer, não vou ouvir você,
não quero ver isso, e depois nós falamos. Manter o autocontrole e distrair. E aquelas questões assim, definir, né? A gente sempre traz, né, Ana Maria, assim, a questão da importância da família, ter o horário no dia, todos os dias, um horário da família reunida. E a nossa ideia, a nossa sugestão é sempre o horário de uma refeição, né? Principalmente à noite, que as famílias estão mais em casa. Mas assim, ó, ser sagrado. Sagrado é uma regra que tem que ser. Todos nós vamos estar na mesa na hora do jantar ou do lanche. Então, assim, se eu tenho um filho adolescente, ele vai cumprir, ele vai estar ali naquele momento. Se eu tenho um filho pequeno que só quer ficar correndo e comer correndo, e a gente tiver uma regra firme e definida pelos pais, essa criança vai aceitar sentar na mesa, não é? E é sempre importante dizer assim, ó, quem não quer, quem não tem fome, quem não quer, não come. Quem tem fome, come. Mas todos nós ficaremos na mesa, né? Porque é um momento de olho no olho, conversar, é a oportunidade da família trazer tudo que foi positivo e negativo no dia e ouvir seus filhos, os filhos se aproximarem de seus pais. Eu acho importantíssimo criar isso. Nós achamos, né? E dentro disso, Ana e Gabriela, a gente queria trazer também assim o quanto é importante os pais cumprirem, pensarem sobre o que falam e cumprirem o que falam. Exato. Porque as pessoas têm um costume, né? Na hora que eu fico brava com meu filho me tira do sério, a gente diz, chega, não vamos hoje no aniversário do colega. E que a gente fala com emoção, né? Nesse momento, as pessoas, os adultos, falamos com essa emoção do momento. E a gente fala algo que não vamos cumprir. Realmente a gente não vai deixar de levar a criança para o aniversário, para a festinha. E isso daí a gente tem que pensar muito nos limites realistas. Porque a gente é o que falar, tu vai ter que cumprir, senão a criança não vai acreditar no que tu vai falar. Vai perder essa confiança, vai perder esse valor. Perfeito. Assim, ó, e a gente sempre deve lembrar, a gente, pais e educadores, a gente sempre tem que lembrar que nós somos exemplo. Eu gosto de falar de atitude e de postura, né? Então, assim, tudo que a gente fala, até mesmo no momento que extrapolou a situação, isso a criança registra na mente, né? E ela leva para... Voltando ali bem rapidinho, assim, que é a questão dos elogios e coisas. Assim, muitas vezes a gente, sem querer, diz assim para os filhos, ai, hoje você tá um capeta, não tô te aguentando, eu não te aguento mais, você é impossível, você está endiabrado. Mas a gente diz, os pais dizem, as pessoas sem querer dizem, né? E assim, gente, isto é muito destrutivo. Isso é muito ruim, porque se o papai e a mamãe estão dizendo que eu sou impossível, eu vou me tornar impossível. Uhum. Assume aquela postura e tu te torna aquilo que o adulto está acreditando. Por isso que a gente trabalha tanto nessa escola com os professores, às vezes crianças com mais dificuldade de comportamento, o quanto a gente tem que investir no professor para que esse professor tenha muito amor por aquela criança, por aquela situação e queira ajudar a reverter. Porque assim, só o amor é capaz. Amor que a gente fala, gente, é paciência, é carinho, é autocontrole emocional do adulto em conseguir lidar bem com uma criança que não está bem. Não é? Porque se tu conseguir ver coisas boas na criança, dizer, filho, o que você fez hoje não foi legal. Eu tô braba, eu não gostei. Olha a minha cara. Mamãe está quase chorando. Eu não gostei. Agora, você é o amor da minha vida. E eu acredito que você é capaz de melhorar. E você vai conseguir melhorar. Você vai pensar e você vai conseguir. Não esquece, a mamãe confia em ti e acredita. E agora tu me dá um abraço. E toca, abraça, acolhe. Olha só, séria. Não estou braba, não estou com raiva do meu filho e não estou sorrindo, não estou aprovando. Eu estou construindo, eu estou fazendo daquela situação negativa
formação positiva no ser do meu filho. Gente, esta é a diferença. Por que a gente fala tanto, nós educadores da área psicológica, psicopedagógica, não bate? Porque se o filho está em descontrole, em crise, é porque ele não tem controle emocional. Se eu, como descontrolo e bato, e grito, agrido em palavras o meu filho, como eu quero que ele seja um ser, um adulto equilibrado no futuro, uma criança que chegue na escola e não bata nos seus colegas, que não grite com a professora, que não guspa na cara do vovô e da vovó. Pensem sobre isso. Né? Vale a pena investir, vale a pena refletir, vale a pena buscar apoio. Né? Então, assim, ó, tenham paciência nesses momentos de crise dos nossos filhos. Ana Maria e Gabriela, eu queria muito trazer também, assim, porque eu acho que é um ponto de muita dúvida dos pais. Né? Uma criança de 4 anos em diante, uma criança maior, já está passando dos limites. Ela não está conseguindo, o pai e a mãe não estão conseguindo achar o ponto de equilíbrio e a criança está abusando. Assim, o castigo, a palmada, a cadeirinha do pensar, isto é aconselhável? Que medida? O que os pais podem fazer? Tirar algo que a criança gosta por 1 hora ou por 1 semana? O que tu pode, Ana, colaborar com isso? Olha, aqui a gente fala um pouco mais de reforços, reforçar positivamente, né, o que ele está fazendo, o comportamento adequado, como também reforçamos negativamente algumas condutas, né? Pelo menos na escola é isso que a gente trabalha. A gente não trabalha com castigo. A gente reforça um comportamento adequado e também quando eles não estão se comportando, a gente conversa com eles, mas também esse reforço negativo aqui, pelo menos na escola, seria tá, então tu vai ficar sentado do meu lado, eu vou te dar esse tempo comigo que tu não gosta tanto, né? E tu vai ficar aí, tu vai perder essa atividade, porque a atividade estão toda a galera tá fazendo, e tu vai ficar aqui do meu lado. É isso. A gente não fala muito de castigo, a gente, na verdade, não fala de castigo. Não é o ideal falar assim com a criança, é bem mais ver o lado positivo das coisas. Fala, Marina. Ana Maria, sabe, para colaborar, assim, eu vejo muito assim, ó, castigo. Já diz, eu quero castigar o meu filho pela ação mal que ele teve, pela maçã dele. Punir, eu quero puni-lo. Então, assim, ó, gente, punição, castigo não compete. Porque o castigo causa medo, e isso que a gente não quer. A nossa intenção é que ele aprenda com o erro, não é? Não é construir um ser humano saudável que aprenda com seus erros. Então, vamos ajudá-lo. Vamos manter o controle e ajudá-lo, depois que passar a crise, conversar. E dizer, o que você aprendeu com isso? O que você sentiu? O que você entendeu depois de tudo isso que aconteceu? Não é? E mostrar assim, filho, filha, se você queria isso, ou não conseguiu isso, você poderia ter agido assim, assim. É mostrar as opções, né? É mostrar o que ele está sentindo, né? Para que ele consiga crescer, amadurecer e melhorar. Então, ele vai aprender com os erros dele. É a intenção. Castigo não vale. Muitas vezes, gente. A é guiar o que ele está sentindo. Tentamos, na verdade, nomear essa emoção, tudo que ele está sentindo nesse momento, para que ele consiga também saber, tá, como é que eu posso agora me acalmar. Né? Ele também tem que procurar estratégias e as pessoas aqui, os adultos, estamos para guiá-los. É isso a nossa função. Eu gosto muito, aqui na escola, principalmente, assim, quando a gente alguma professora pede ajuda, preciso de ajuda porque não estou conseguindo lidar com tal situação, a criança está se jogando no chão ou bateu no colega, enfim. Então, eu gosto muito de ler a criança, o que está acontecendo. Às vezes vem alguma coisa de casa, em casa brigou para botar roupa, e aquilo ali já desestruturou a criança o dia inteiro, né? Não dormiu direito de noite, acordou muitas vezes, ou até mesmo tá com fome, né? Tem alguma coisa, não quis comer o lanche da tarde, e aí, claro, chega 4 horas, ainda não é a hora do lanche reforço aqui na escola, e aí acaba com que
a criança fique mais agitada e é claro que vai acontecer a birra, vai acontecer a manha, né, o conflito em si. Então, acho muito importante os pais saberem ler a criança, o que, que ela está querendo me dizer com isso? Que ela está cansada, que ela quer uma atenção, um momento de, às vezes, senta junto com seu filho, joga, brinca, pronto, já passou aquela situação. Então, é muito importante, às vezes, os pais também se acalmarem por ver a criança se desestabilizando e serem os adultos, né? Saberem lidar com isso de uma forma adulta, porque às vezes os pais também se desestabilizam e não sabem o que fazer e acabam assim, ai, deixa para lá, não vou falar agora, ou não quero falar contigo, e aí não retoma essa situação também com a criança. É importante não retomar porque a criança vai ter aquilo ali como eu posso fazer sempre, porque não deu em nada, né? Não surtiu o meu efeito. Ou aquela coisa, eu vou gritar mais alto da próxima vez, sabe? É importante saber o que a criança está te trazendo, o que aconteceu antes, se ela se destabilizou porque tu não quis dar o telefone celular. Então, volta lá e explica, filho, isso aqui é um aparelho caro, eu não quero te dar porque não é para criança. Isso aqui é do papai, é da mamãe e é do meu trabalho. Então, é saber também dizer para a criança, tu não pode isso, mas tu pode pegar os teus brinquedos, tu pode pegar ou naquele horário combinado. Hoje tu já extrapolou, já passou 1 hora de televisão, ou já passou 15 minutos, enfim, ter esses combinados, cumprir e também saber ler seu filho, o que ele está querendo te trazer com essa birra, com essa manha, com o choro, enfim, com qualquer movimento que ele vai trazer para ti. Gurias, perfeito. A gente gosta muito de dizer, né, que a mente da criança é um depósito de experiências, né? Então, é bem isso mesmo, assim, que a gente gostaria hoje de dizer, que a gente, durante essa quarentena, deixe memórias afetivas positivas na mente das crianças, né? Porque, passada essa quarentena, os adultos estão saindo quase que extrapolando o limite do seu corpo, né? Está transbordando. Então, mas também foi bom para um aprendizado interno de todos nós. Mas, porém, assim, que a gente deixe essa marca na vida das crianças, que seja uma forma positiva, né? Que a gente aprenda então, a lidar com os nossos filhos. Bom, o nosso tempo está chegando, não é? Acho que a gente conversou bastante, e nós gostaríamos de deixar algumas ideias, algumas dicas, que sempre é importante a gente ajudar, né? Através das nossas experiências de vida, a gente ajudar os pais. Ana, nesse sentido, o que você gostaria de deixar aí, para finalizar a nossa conversa? A primeira dica seria respirar e manter essa calma antes de lidar com a criança. Porque tu tem que lembrar sempre que nós somos os modelos aí. E eu não posso pedir para meu filho, te acalma. E eu estou assim descontrolada, então não é nada coerente aí. Assim que primeiro respira, eu sei que é difícil, muito mais agora em quarentena, mas a gente precisa manter esse controle, respirar, contar até 10 aí, sair um pouquinho desse ambiente e depois voltar aí para conseguir lidar bem com o meu filho. Outra dica que aí a Gabi falou é ler a criança, é ler em que momento está agora aí. Tá, ele não pode ser isso. Antes de eu abordar a situação, é bom reconhecer em que momento se encontra. Outra dica é também nomear a emoção, ver que coisa ele está sentindo e retomar também sempre com ele. E fazer também, respeitar também esse espaço da criança para que ele se acalme. Vamos deixar que ele se acalme. A gente tem que respeitar seu espaço. A gente não pode só entrar e falar, tá, conversa comigo. Não, vamos respeitar. Assim que nem o adulto, né? A gente não gosta também, quando tá brava, não quero conversar agora. Então, vamos respeitar também a criança que eles merecem. Depois também, outra dica que eu gostaria de falar, que é para todas as faixas etárias, é usar a antecipação também. Se eu sei que para meu filho é difícil, todas as vezes, todas as semanas que eu vou para o supermercado, eu tenho alguma birra aí. Dos 7 dias da semana, eu tenho 5 dias que acontecem birras aí. É muito provável que aconteça aí. Então, eu vou me antecipar.
eu vou contar para ele o que a gente vai fazer lá. Né? E se não der certo, a gente vai ter que voltar. E vocês vão ter que voltar e manter essa postura. Então, outra dica é antecipar, usar a antecipação e manter essa postura, se manter firme nesse momento. E a criança vai tentar fazer isso muito, cada vez mais e mais e mais e mais, porque é assim quando a gente tenta extinguir uma conduta. Mas vocês vão ter que ser bem firmes aí, manter essa postura para que a criança não ganhe nesse momento, tá? Era isso. E também a última dica que eu queria falar era, vamos pensar sempre antes de falar, porque a gente tem que dar limites realistas para as crianças. A gente tem que cumprir o que a gente fala, tá? Então, era isso que eu queria passar. E também, outra que não falamos, Marina, que é muito importante, que a criança saiba que tu não está deixando a criança nesse momento. Tu está deixando o comportamento da criança. Tu tem que falar para ela que a mamãe não gostou que tu fez, não que é ele, assim, que tu está deixando. Porque eu não quero que ele sinta isso. Sim. Boas dicas, Ana Maria, muito bom. Então, assim, dentro de toda a nossa conversa, não é? A gente quis abordar todas essas questões com os pais para ajudá-los, e para finalizar a gente vai dizer que, assim, o amor e a disciplina são tão importantes em medidas iguais na educação dos nossos filhos, não é, gente? Assim, ó, tudo que eles levam para a vida é isso, é a disciplina, é o limite, né? É mostrar o mundo para eles, como se vive, como se relaciona, né? E o amor, o carinho, é isso que eles levarão com eles, e as boas experiências vividas. Então, que a gente faça desse período, como a gente diz, memórias afetivas positivas. Bem, chegamos ao fim, de repente a gente até volta numa outra live falando, abordando esses temas que são tão de curiosidade, de dúvidas dos pais, né, em geral. E no nosso próximo encontro, nós abordaremos, né, o uso excessivo de telas. Então, assim, nós agradecemos muito a todos que nos ouviram, agradecemos muito a Ana Maria e Gabriela estarem presentes aqui conosco. Obrigada, Né? Marina. Até o próximo encontro, então. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tchau, gurias. Até. Tchau, tchau. Até. Bye. Tchau.